Boa noite, pessoal. Eu me chamo professora Eliene e dentro da disciplina de Física, hoje eu vou estar ensinando para vocês como que se calcula a velocidade da propagação de uma onda. Então, vamos lá. Nós temos aqui 3 fórmulas. Professora, a gente vai usar as 3 fórmulas obrigatoriamente? Não. Vai depender do que a questão irá pedir. Então, na primeira fórmula, nós temos aqui V, que representa a velocidade da onda. Essa velocidade, obrigatoriamente, ela tem que ser dada em metros por segundos. Temos aqui também esse Y, é como se fosse um Y de cabeça para baixo. E, na verdade, o nome dessa letra aqui é uma letrinha grega. E o nome dessa letrinha é lambda. Lambda significa o comprimento da onda, ou o comprimento de onda. Que esse lambda aqui, ele vai ser a distância entre 2 cristas ou 2 vales. Tudo isso referente a uma onda. Esse comprimento de onda tem que ser obrigatoriamente em metros. Temos aqui também o T, que é o período. Esse período nada mais é do que o tempo que uma onda leva para oscilar. Esse período, ele obrigatoriamente tem que ser dado em segundos. Por isso que a unidade aqui da velocidade é em metros por segundos. Porque aqui, ó, metros por segundos. Uma outra forma de calcular essa velocidade da propagação da onda é essa segunda forma aqui. Temos aqui o V, que nós já sabemos que é a velocidade da onda, que é dada em metros por segundos. Temos aqui esse lambda, né, que é a letrinha grega, que nada mais é do que o comprimento da onda, que é dado em metros. E temos aqui o F. O F é a frequência. O que seria essa frequência? É o número de oscilações que acontecem nessa onda. Essa frequência, ela obrigatoriamente tem que ser nessa unidade aqui, ó. Que unidade é essa? É o Hertz. Temos também, quando a questão te pede para calcular a frequência, você pode utilizar essa fórmula aqui. O que seria essa frequência? Que é o número de oscilações, número de voltas. Então, a frequência é 1 sobre T, que eu posso muito bem utilizar o T, que é igual a 1 sobre F. É o inverso. Então, aqui, a frequência é o inverso do período, e o período é o inverso da frequência, que nós já vimos aqui que o período, ele é o quê? Ele é o tempo, que é dado em segundos. E vamos agora responder algumas questões para poder tirar as dúvidas, esclarecer mais para vocês. Então, vamos lá. Então, temos aqui a primeira questão, diz o seguinte, ó. Qual a frequência de ondas se a velocidade é de 195 metros por segundo e o seu comprimento de ondas é de 1 centímetro. Então, primeira coisa que eu sempre digo para os alunos é retirar os dados da questão. Quais são esses dados? O primeiro dado que a questão apresenta aqui, ó, é a velocidade, já está dando. Nós já vimos anteriormente que a velocidade é em metros por segundo. Então, vou colocar aqui, ó. Velocidade é igual a 195 metros por segundos. Retiramos aqui da questão. Qual é o outro dado que a questão oferece? Está dando aqui o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É aquela letrinha grega, que é o lambda, que a gente chama. Aqui, ó, que é o Y de cabeça para baixo. Então, esse comprimento de onda está dizendo aqui que é igual a 1 centímetro. Mas nós vimos que o comprimento de onda ele não pode ser em centímetros. Nós vimos que ele obrigatoriamente tem que ser em metros. Professora, aí o que eu faço? Simplesmente eu vou pegar esse 1 centímetro aqui, né? E vou dividir por 100. Mas por que por 100? Porque 1 metro, ele tem 100 centímetros. Então, quando eu divido 1 dividido por 100,
eu vou ter um número decimal, que é 0,01. O quê? Metros. Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, já transformei esse centímetro em metros. E aí, ele quer saber o quê? Qual é a frequência? Então, nós vamos utilizar aquela fórmula, que envolve a velocidade, envolve o comprimento de onda e envolve a frequência. Então, qual seria essa fórmula? Então, é aqui, ó. Velocidade é igual comprimento de onda vezes frequência. A velocidade eu tenho, que é 195, igual. O comprimento de onda, eu também tenho, já transformamos, 0,01. E a frequência é que eu vou descobrir. Quando chega aqui, você isola, ó, a frequência. Você vai deixar ela sozinha, porque você vai descobrir ela. E aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar o 195 e vai dividir por 0,01. E aí, ó, 195 dividido por 0,01 dá 19.500, ok? Hertz. Pronto. Já encontramos aqui a nossa frequência. Na segunda questão já diz o seguinte, ó. Suponha que uma onda possui frequência de 8 Hz e esteja se propagando com velocidade igual a 200 metros por segundo. Determine o comprimento comprimento de onda dessa onda. Então, primeira coisa, retirar os dados, deixar do ladinho, para depois só aplicar a fórmula correspondente a esses dados que a questão oferece. Então, o primeiro dado que a questão oferece aqui é 8 Hz. Esse 8 Hz é o quê? É a frequência. Então, vamos lá. A frequência, que é o meu F, que é igual a 8 Hz. O outro dado que a questão oferece é a velocidade. Então, aqui, ó, velocidade é igual a 200 metros por segundo. E ele quer saber o comprimento de onda. Então, ele quer saber o quê? Aquela letrinha grega, que é o lambda. Então, aqui, ó, essa letrinha grega aqui é o que eu vou descobrir. Aí, aplico essa mesma fórmula aqui, ó. Velocidade é igual comprimento de onda vezes frequência. A velocidade que eu já tenho aqui, ó, que é 200, igual. Comprimento de onda eu não tenho, é o que eu vou descobrir. A frequência, 8, né? Que a questão já dá. E aí, o que eu faço? Vou isolar essa letrinha grega aqui, que é o comprimento de onda, lambda, e vou dividir 200 por 8. Então, aqui, 200 dividido por 8 dá igual a 25. O que? Metros, porque o comprimento de onda, ele é dado em metros. Que esse comprimento de onda é o quê? Nada mais é do que a distância entre, no caso aqui, entre duas cristas ou entre dois vales, dentro de uma onda. Então, resolvemos aqui a segunda questão. Terceira. Uma determinada fonte gera 3.600 ondas por minuto. Temos que atentar muito para esse detalhe aqui, dessa palavrinha, por minuto. Com um comprimento de onda igual a 10 metros. Qual a velocidade de propagação dessas ondas? Então, vamos lá. Primeira coisa, tirar os dados, né? Retirar os dados. O primeiro dado que está oferecendo aqui na questão é a frequência. Então, aqui a frequência, ó, vamos lá, é igual a 3.600, né? Tá aqui, ó, 3.600 ondas. Tá dizendo que é por minuto. Por enquanto, a gente não mexe.
Segundo dado que a questão está oferecendo é o comprimento de onda, no caso aquele meu lambda. Lambda é igual a 10 metros. Ele quer saber na questão a velocidade. Primeira coisa que vocês terão que fazer aqui é transformar. Como assim transformar, professora? As frequências, obrigatoriamente, ela acontece em relação a segundos e não a minuto. Então, as frequências são relacionadas a segundos. Sendo assim, o que eu vou ter que fazer? Porque a frequência, ela deve estar em rotação por segundo, não em rotação por minuto, que é o chamado RPM. Então, tem que ser rotação por segundo, que é representado pelo Hertz. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar esse 3.600 e vou dividir por 60. Por que por 60? Porque 1 minuto ele tem 60 segundos. Então, aqui, quando eu divido esse 3.000 dividido por 60, eu vou obter aqui 60. Só que o quê? Hertz. Pelo fato de eu ter transformado aqui, retirado esse RPM, né, rotações por minuto, e ter transformado aqui em Hertz, que são rotações por segundos. Aí, agora, eu vou só aplicar na fórmula. Velocidade é igual o comprimento de onda vezes frequência. A velocidade eu não tenho, que eu vou descobrir. Comprimento de onda, nós temos aqui, na questão, é 10. E a frequência, a gente acabou de descobrir aqui que é 60. Então, 10 vezes 60 dá 600. Como é a velocidade, então 600 é quê? Metros por segundo, porque a velocidade tem que ser sempre em metros por segundo. E agora, vamos para a nossa última questão, que envolve aqui algumas alternativas, que a gente vai descobrir cada um individualmente. Diz assim, uma onda periódica se propaga com frequência 2 Hz, conforme a figura abaixo. Aí ele quer a letra A. Qual o comprimento de onda? Na B, calcule a amplitude. Na C, determine o período. E na D, qual a velocidade? Então, o desenho é esse aqui. Nós temos aqui uma onda. O que é uma onda? A onda, na verdade, ela é uma perturbação. Vamos imaginar uma corda. Quando você pega uma corda e estica ela está ali paradinha. A partir do momento que você perturba ela, ou seja, você vai provocar nela um determinado movimento. E aí ela vai, oscilar aqui, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Aqui ela sofreu essa perturbação, por isso que a onda nada mais é do que uma perturbação. E aí o que acontece? Aqui nessa onda nós temos aqui 2 valores, que está mostrando aqui no desenho. O que são esses 2 valores? Primeiro nós vamos lá para a questão para a gente poder compreender. Na letra A diz aqui, qual o comprimento de onda? O comprimento de onda, nós já vimos aqui nos exercícios anteriores, que ele é aquela letrinha grega, que é esse aqui, o lambda. É o comprimento de onda, que é a distância entre, 2 cristas, né? Ou 2 vales. Lembrando que esses pontinhos aqui, aqui são os vales. Os pontinhos embaixo são os vales. Esses pontinhos aqui em cima são as cristas. Como a questão que é o comprimento de onda, nós temos aqui mostrando, esse espaço todo aqui, eu tenho uma onda, um espaço aqui, e eu tenho um outro espaço aqui. Ele quer saber o comprimento de onda. Então, esses 2 espaços, eu estou mostrando aqui 2 comprimentos de onda. Mas eu não quero os 2, eu quero o comprimento de onda. Então, se esses 2 espaços aqui correspondem ao comprimento de onda total,
Só essa metade aqui, só essa parte vale quanto? A metade. Então, no caso, esse comprimento de onda aqui, ele vai valer, se os dois estão valendo 3 metros, então só esse aqui vale quanto? Metade. Então, a metade de 3, que equivale a 1,5, ok? Metros. Ele quer aqui, calcule a amplitude, né? Na letra A, na letra B. Essa amplitude são esses pedaços aqui. O que seria a amplitude? Na verdade, é a oscilação da onda. Então, ela oscilou aqui para cima, eu tenho uma amplitude. Oscilou para baixo, outra amplitude. Oscilou para cima, uma amplitude. Oscilou para baixo, outra amplitude. Então, a amplitude são esses pedaços aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui está mostrando no desenho que a onda completa, ela equivale a 1 metro. Mas ele quer saber a amplitude. Então, só esse pedaço, ela todinha, ela vale 1 metro. Então, só esse pedaço aqui vale a metade. Se ela toda vale 1 metro, então, essa amplitude vai valer quanto? Na verdade, ela vai valer a metade. Que no caso aqui, ó, A de amplitude equivale a 0,5 metros. Porque a amplitude também ela é dada em metros, ó. Vimos aqui no desenho. A letra C, determine o período. Então, para eu determinar o período, nós vemos lá na fórmula que, o que é o período? O período, ele é, vou colocar mais para cá, o período, ó, ele é o T igual a 1 sobre F. Como assim? Ele é o inverso da frequência. Então, se a frequência ela vale 10, então o período é 1 sobre 10. A frequência vale 5, então o período é 1 sobre 5. Então, no caso aqui, a frequência já está dando, ó, 2 Hz. Mas ele quer saber o período. Então, aqui, qual seria essa frequência? Aliás, esse período seria aqui 1 sobre a frequência, que a frequência é quanto? Nós vimos 2. 1 sobre 2. E o que é 1 sobre 2? É 1 dividido para 2, que é igual a 0,5. E nós vemos que o período, que é esse T, ele é o tempo que essa oscilação acontece. E se ele é o tempo, ele é obrigatoriamente dado em segundos. Por último, nós temos aqui qual a velocidade. Então, ele quer saber o V, então, dessa questão aqui. Então, como que seria? Então, aqui, ó, velocidade é igual o comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade, que é o que eu vou descobrir. Comprimento de onda é quanto? É 2. Não, na verdade, o comprimento de onda aqui, perdão, é 1,5. Já encontramos aqui, ó, 1,5. O que é isso, Eliane? Aí temos aqui a frequência, que a frequência nós acabamos de descobrir, que é, na verdade, a questão já dá, que é o 2, né? E aí, eu vou só multiplicar 1,5 vezes 2, né? Que vai dar 3. 3 o quê? Metros por segundos. Então, está aí, galera, as 4 questões resolvidas. Eu espero que vocês tenham compreendido essa videoaula sobre como calcular a velocidade da propagação de uma onda. Então, aqui nós encerramos com os nossos cálculos. Espero que vocês tenham entendido. Então, tenham uma boa noite a todos.